A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa. Começamos mais um lindo dia, espero que seja bonito e que seja o dia do seu aniversário, 12 de abril de 2019. Mais um dia de progresso, mais um dia de sucesso, mais um dia de incentivar as boas ações, as oportunidades, enfim. Vamos nos dar esse incentivo? Vamos juntos até às 8 da manhã com músicas que incentivam bons pensamentos, ok? Então tá. Programa Música e Mensagem, Pensamento do Dia. Temos dois pensadores para este tema, incentivo. Roberto Chiniaski. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Segundo Charles Chaplin, o incentivo de viver e arriscar. Deixe o medo para os fracos. Son of the Light, Mike Rowland. Você tem incentivado as pessoas da sua vida a realizarem os próprios sonhos? Você tem incentivado a si mesmo, a si mesma, a perseguir seus sonhos, a buscar um mundo melhor, uma vida melhor? Então, sempre existe alguma coisa a ser feita. E sempre, todos os dias, são dias de incentivar as boas ações. Quem não tenha necessariamente um projeto para hoje ou para amanhã, mas incentive a viver um bom dia. Incentive a ver o mundo com um novo olhar, sob uma nova ótica. Enfim, acho que vale tudo, para todos os dias. É super importante que se incentive a cada uma das pessoas, as crianças, nossos familiares, a receber o dia com mais alegria, mesmo quando tudo parece, digamos, meio que obscuro. Se você for buscar ao pé da letra, ao pé da palavra, incentivar é um verbo, significa dar incentivo, despertar o ânimo, o interesse, o brio de encorajar, estimular, incitar.
Marcos Viana, O Canto das Sereias. É enigmático esse Canto das Sereias. E a gente chama atenção para que você ouça a música, o próprio canto delas, mas que não se deixe envolver pelo canto da sereia, assim, sabe? Aquela coisa de, ouvi dizer que... Não. Pense. Se dê a oportunidade de ver a situação, observar, ver o que é melhor para si mesmo, para si mesma, e aí sim, você toma o rumo, faz alguma coisa, executa alguma coisa. Mas é interessante que essa música chegue justamente para a gente alertar isso. Eu tinha um amigo que dizia, olha o canto da sereia. E você que não entendeu, pode procurar. O que significa o canto da sereia? Vejam lá. Psicólogo Howard Gardner, o ser humano começa a compreender o mundo ao seu redor por volta de 5 anos de idade, por meio das historinhas que lhes são contadas. À medida que as pessoas amadurecem, suas visões de mundo tornam-se mais complexas, mas sua capacidade de assimilar narrativas nunca se perde. Então, uma pessoa bem-sucedida é também um bom contador, uma boa contadora de histórias. E usa essa habilidade para criar argumentos e convencer uma reunião, por exemplo, uma audiência. A padronização de um discurso ou ação motivacional pode não funcionar da maneira que você espera. Cada pessoa recebe e percebe o discurso à sua maneira. Então, se você quer incentivar alguém, encontre maneiras de conversar com a individualidade de cada pessoa, da sua equipe, ou do seu caminho, da sua família, e faça, digamos assim, promova uma motivação, vamos dizer assim. São inúmeras as ideias para provocar mudanças de comportamento. Você pode pesquisar em vários sites também. E até vamos raciocinando sobre o tema. Mas é importante que a pessoa tenha firmeza, sua principalmente, que incentiva. Grandes líderes costumam demonstrar respeito e admiração pelos trabalhos de equipe. Reconheça as qualidades das pessoas que estão à sua volta, sejam familiares, sejam colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola. E as pessoas não desenvolvem novos talentos se continuam fazendo sempre a mesma coisa de sempre. Então, estimule novas habilidades, incentive novas habilidades, tarefas desafiadoras que tenham uma ligação direta com você ou não, mas, enfim, algo que possa, digamos, promover o bem-estar. Isso, incentive o bem-estar. Comentando o Livro dos Espíritos, com Djalma Santos. Pergunta 641. São tão repreensível quanto fazer o mal ou desejá-lo? Aqui Kardec pergunta se desejar o mal é tão ruim quanto fazer. E a resposta, conforme. Existe virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado que o deseja. O desejo, e aqui o nosso comentário, o desejo de fazer o mal já prenuncia
uma forte inclinação para que o que é ruinoso. Mas se ficar só na intenção, havendo uma forte resistência ao mal, principalmente quando há possibilidade de executar, significa que houve um avanço, mas para o lado moral, e tudo não passou de um desejo, estancado há tempo. Um desejo é, na realidade, um pensamento. Quando pensamos, desejamos. Quando desejamos, pensamos. E se esse desejo for forte para o mal e não houver condições de praticá-lo, com certeza seremos culpados. A justiça divina analisa até os nossos pensamentos. Mesmo porque os nossos pensamentos se cruzam no ar com outros pensamentos, dando origem a formas de pensamento. O pensamento para o mal encontra pensamentos do mal, o do bem encontra pensamentos do bem. Agora, se você pensa em fazer o mal, mas desiste, houve a oportunidade de fazer o mal, você não quis fazer o mal, você desistiu, foi uma vitória da sua parte. Com certeza você saiu vitorioso. Você pensou, desejou, mas desistiu. Agora, quando você desiste porque não houve oportunidade, as condições não eram favoráveis, se fosse você faria, aí você está encrencado. Muitos espíritos chegam do outro lado da vida batendo no peito: eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Não fez, mas pensou. Não fez, mas desejou. Não fez, mas insinuou, orientou, pressionou. É claro que é atenuante. Aquele que só deseja tem um atenuante. É melhor do que aquele que faz. O delito de quem pratica o ato é muito mais grave de quem pensa, de quem deseja. Mas nem por isso deixa de ser uma falta aquele que deseja, aquele que pensa. E ao pensar uma coisa ruim, ele vai entrar em contato com milhares de pessoas que pensam a mesma coisa, formando uma corrente de pensamento negativa. Eu me lembro quando assaltavam os supermercados. Todo dia tinha uma multidão invadindo o supermercado. Graças a Deus acabou. E eu havia feito uma palestra num centro perto do supermercado e caminhava para casa numa rua, ia dar na minha casa. E eu de longe eu vi que vinha uma multidão de faca, pau, para invadir o supermercado. E era noitinha, praticamente 19 horas para 20 horas, um calor danado. E as famílias colocam aquelas cadeiras do lado de fora para se refrescar, cadeira de praia. E eu parei em frente a uma casa onde tinha o dono da casa, tinha a esposa e tinha 2 filhos, o moço e o rapaz. 4 cadeiras sentadinhos ali. Eu pensei que eu vou parar aqui, porque aqui é uma casa de família, qualquer coisa eu entro no portão. O portão estava aberto. Eu parei ali e fiquei aguardando passar a multidão. Uma algazarra danada, um barulho danado. Vamos invadir, vamos quebrar, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Um eu vou apanhar carne seca, outro eu vou apanhar bacalhau. Um vozerio incrível. E a dona da casa soltou uma frase que, sinceramente, fora de brincadeira, me chocou. Ela disse: marido, ele o que é? Eles têm mesmo é que invadir mesmo. Tem que invadir, quebrar tudo, levar tudo. Porque estão vendendo muito caro. Ouçam só o que disse essa senhora, meu Deus do céu. Tem mesmo é que invadir. Ela nem pensou, não, ela falou mesmo. Eles têm mais é que invadir mesmo. Quebrar tudo, levar tudo que quiser. Porque estão vendendo muito caro. E eu pensei comigo: meu Deus, essa senhora é pior do que quem está no bolo. Porque o que está no bolo está se arriscando. Quem está ali naquela multidão vai encontrar guarda, vai encontrar... Ela não, está confortavelmente sentada em frente à casa.
O marido devia ter um bom salário, que a casa era muito bonita. Ela não corria risco nenhum, mas desejando e falando abertamente que queria que houvesse uma baderna, que houvesse uma invasão. E dessa invasão poderia morrer criança, que tinha criança no meio da multidão. Poderia ocasionar a morte de crianças, de mulheres, de grávidas. Era mais ou menos umas 100, quase 200 pessoas. Caminhando em direção ao supermercado. E não deu outro. Encontraram a polícia, que fez um paredão, teve que voltar todo mundo. Ainda bem que voltaram e enfrentaram a polícia, senão ia haver morte. E ela desejando ali que eles quebrassem tudo, que invadissem, que roubassem os produtos de que necessitavam. Agora ela não tinha coragem de ir lá, com certeza não. Tem mesmo é que quebrar tudo que roubar. Mas arriscar ela não queria, ela estava sentadinha ali no bem bom. Eu ouvi essa senhora, mas muitas outras pessoas devem ter pensado a mesma coisa. Porque tinha outras famílias lá de fora. Vai logo, quebra tudo, faz isso, faz aquilo. Então não podemos contribuir para que o mal se dissemine. Não podemos dar contribuição mental e muito menos oral, através da palavra articulada. Quando você pensa, já está errado. Quando você fala, você multiplica o erro. O que ela fez foi gravíssimo. O erro cometido por essa senhora foi gravíssimo. Então o nosso pensamento tem vida. Ele percorre distâncias que desconhecemos. Ele se junta a outros pensamentos que desconhecemos. De pessoas que desconhecemos. É energia mental com uma força incrível. Eu passei por um perrengue há menos de um mês, minha perna ficou totalmente paralisada, passou para os testículos, estava inchado. Os exames de ultrassonografia, não deram nada. Eu fui medicado e continuei com as minhas orações. Coloquei no Face que eu estava com problemas. Milhares de pessoas pediram para o Djalma Santos. São 210 mil pessoas me seguindo. Milhares de pessoas pediram para que eu me recuperasse, para que eu ficasse bom, para continuar aqui na rádio, continuar com as palestras, continuar com os livros. E eu me recuperei, estou quase bom, graças a Deus. Falta muito pouco. Estou andando perfeitamente, já não está doendo nada. Estou aqui fazendo o programa. Quarta-feira passada eu estive no Frei Luiz. Sábado eu estive na casa da mãe pobre, onde eu recebi um documento, um título de benfeitor daquela casa maravilhosa, pessoas maravilhosas que cuidam de idosas. A casa da mãe pobre é um exemplo de amor, de dignidade para o ser humano. E eles me consideram um benfeitor. Muito obrigado aos diretores lá, presidente e diretor da casa da mãe pobre. Não mereço, mas aceito. Um diploma muito bonito. E hoje estou aqui. E domingo estarei no feirão. Eu tinha até comunicado ao meu amigo João Luiz Pedro que não iria porque estava doente. Já fiz um outro comunicado. Vou estar no feirão sim. Para arrecadarmos fundos para a Casa Maria de Magdala. Uma casa de amor que cuida de crianças aidéticas. Essas crianças, muitas delas são curadas e outras morrem nos braços dessas guerreiras, dessas mulheres guerreiras que passam noite em claro com essas crianças. É um trabalho maravilhoso, um trabalho duro de se realizar, mas elas estão ali, de plantão, cuidando dessas crianças aidéticas, que morrem ali nos braços, mas morrem felizes pelo carinho, pelo amor que recebem por essas guerreiras da Casa de Magdala. Então, domingo, eu estarei lá com todos os meus livros, no feirão beneficente, em benefício da Casa de Magdala, Rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói, com meu amigo João Luiz Pessoa, que é outro companheiro maravilhoso. Se Deus quiser, eu aguardo a sua presença lá na Rua Itaguaí, no feirão da Casa de Magdala.
Programa Música e Mensagem. A crônica do dia. Incentivos. Há algum tempo tomamos conhecimento de uma pesquisa feita por uma respeitável universidade aqui do Brasil mesmo. O objetivo? Observar até que ponto os filmes violentos influenciavam e influenciam no comportamento dos jovens. Vários deles assistiram a filmes violentos e depois, sem saberem que estavam sendo estudados, foram conduzidos a um jogo de futebol. E o resultado? O índice de violência tinha aumentado. Os chutes, os pontapés, os empurrões, as cotoveladas foram mais evidentes nos jovens que foram incentivados pelos filmes violentos. Isso tudo nos leva a meditar acerca de tantos outros problemas que atingem a todos, principalmente os nossos jovens, e que nos preocupam como pais, educadores, enfim. Se é verdade que as cenas violentas incitam a violência dos nossos filhos, também é o que os filmes sensuais, as cenas de sexo, a desvalorização do ser humano, promovidos por filmes e algumas novelas, são incentivos à sexualidade precoce e irresponsável. Temos assistido cenas picantes que vão ao ar num horário em que não só os jovens, mas as crianças ainda estão diante da televisão. Temos visto novelas que vão ao ar no final de tarde e às vezes início da noite, um verdadeiro incentivo à liberdade, enfim, ao que se pretende mascarar de liberdade. As cenas se sucedem e a ideia é sempre a mesma, induzir os jovens ao ficar, um termo que eles mesmos utilizam para designar o envolvimento com um parceiro ou com uma parceira, sem responsabilidade nenhuma, sem querer até saber seu nome. O que não se esclarece nessas telenovelas é que nossos jovens são pais e mães em potencial. E que estão sujeitos a uma gravidez precoce, que são suscetíveis de magoar e magoar-se, porque são seres que têm sentimentos. O que não se esclarece aos jovens e adolescentes é que muitos abortamentos e suicídios acontecem desses atos irresponsáveis, pelos quais eles vão responder mais tarde, perante as leis maiores que regem a vida. Não se explica aos nossos filhos que as pessoas não são coisas descartáveis. Se usa e depois se joga fora como objeto qualquer. Os jovens, por sua vez, agindo conforme eles ditam essas imagens e conceitos, não se dão conta de que são espíritos imortais, espíritos velhos no corpo juvenil. Não se dão conta de que renasceram com uma ficha de compromissos assumidos antes do berço, dos quais terão que prestar conta logo mais, lá no além-túmulo. Também não se dão conta de que a juventude do corpo não os exime das responsabilidades, já que as leis divinas estão inscritas na consciência de cada um de nós, jovens ou não, no corpo físico. Então nós, que assumimos a responsabilidade de bem conduzir os espíritos dos nossos filhos, o que temos feito para evitar que eles sejam incentivados pelas novelas, pelos filmes criados por seres humanos e mulheres enfermos de alma? Homens e mulheres enfermos de alma. E os filhos, o que têm feito para não se deixar levar por essa influência maléfica? Maléfica. O que têm feito para não se subjugarem ao impositivo das paixões e desejos alvitantes, sem o mínimo respeito aos semelhantes e a si próprios? Se as cenas violentas acordam a violência em nós, é porque ela ainda está presente em nossa intimidade. E assim, se notarmos que nosso filho ou filha é violento ou violenta, não reforcemos essa tendência, colocando-o num esporte violento. Se a nossa menina demonstra exagerada vaidade, não a coloquemos em atividades que reforcem essa fraqueza. Pelo contrário, vamos procurar apresentar a eles um ídolo de verdade. Vamos permitir que nossos meninos conheçam o Espírito mais perfeito que a terra conheceu. Ensinemos nossos filhos a conhecer Jesus Cristo. Esse sim é um modelo digno de ser erguido e imitado por cada um de nós. Essa é uma redação do Momento Espírita, foi publicada em 28 de junho de 2010. Programa Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa. Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa. Planet Kitaro.
Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, ZYJ462. E hoje estamos falando aqui no Música e Mensagem do ato de incentivar pessoas, incentivar os filhos numa boa leitura, incentivar os amigos a buscar sempre melhor, incentivar-se a si mesmo, a si mesma, a ter uma vida melhor. Quando se fala de infância, por exemplo, temos que estimular ao máximo as nossas crianças, nossos adolescentes, para que leiam bastante, desenvolvam vocabulário, interpretação, e através dessa leitura que melhorem a concentração e a memória. Temos que incentivar a busca de livros e, enfim, de outras coisas que promovam uma elevação, né? Que eles sejam melhores. A leitura promove a empatia, a vontade de aprender. Ler em família fortalece os laços afetivos. E se a criança não gosta de ler, tudo bem, tem outras formas que você tem de incentivar as crianças a participarem disso, dessa leitura. Sempre tem. Se você for escolher o hábito da leitura, por exemplo, para incentivar em sua casa, com seus familiares, filhos, primos, até adultos mesmo, escolha livros apropriados para cada idade. Preste atenção a possíveis dificuldades. Torne agradável essa leitura divertida, crie uma rotina, dê exemplos, enfim, faça o que for possível e até o impossível para que a pessoa já amanheça, o seu filho, sua filha, ou pessoas da sua família, ou mesmo você, amanheça repleto de incentivo para ter um dia melhor. Se você está pela internet, que bom, www.radioriodejaneiro.am.br. Quero que você confira as nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, instagram.com também /Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Temos um canal no YouTube, vai lá, veja, Twitter e o nosso WhatsApp 984867633. As Rosas do Sul, André Rieu. Deus Pan. Carlos Slivskin, do CD Além da Lenda. E aproveite essa música, veja só o quanto que ela incentiva você a ter pensamentos bons. Não espere que as coisas mudem para que você realize aquilo que você deseja, não. Pelo contrário, promova o incentivo e se auto-incentive, se é que isso existe. Acho que sim, né? Era uma vez um rei. Ele achava que a superfície de suas terras era muito áspera para os pés. E como ele gostava de andar por todo o reino para visitar o povo, incentivar as pessoas a serem melhores, ele mandou chamar os súditos e ordenou que fossem colocados tapetes por toda a extensão das terras dele. Embora os empregados do rei se empenhassem no serviço dia após dia, a tarefa era demorada e não chegou a ser concluída. Primeiro, que eram terras e terras e terras e terras. Segundo, porque ele faleceu antes de ver o desejo realizado. No dia do enterro deste rei, que incentivava as pessoas a buscar novos caminhos, um sábio soube do que ele desejava e ficou penalizado. Pobre rei, morreu sem realizar o desejo e sem saber como seria tão fácil. Já que ele queria evitar a aspereza do solo em todos os lugares, bastava-lhe colocar 2 pedacinhos de tapete na sola dos pés. É verdade. Assim, para ele, todo o seu reino estaria tapetado. A máxima de hoje é essa. Não fique esperando que as condições exteriores se modifiquem. Tem gente que fala assim, ninguém me incentiva. Então não espere, promova-se também. Não espere que as condições externas se modifiquem para que você realize aquilo que você quer, o que você deseja. Fique sabendo, tem sempre uma alternativa ao seu alcance, que vai levar você aonde você quer chegar. Pense nisso.
Aprenda a ser um pouco mais flexível. Flexibilidade não significa aceitação do erro nem convivência com a mentira. Implica em transigir com o que é possível, analisar as opiniões alheias, admitir o valor de cada coisa e não se deixar escravizar por nada disso. Ok? Então, seja mais flexível sempre. O Diana Banda Orion. Crie um nobre ideal no seu coração e cultive isso, e estimule isso. Uma vida sem ideais é uma vida vazia, como se fosse um barco sem rumo, como se fosse um céu sem estrelas. Os ideais nos impulsionam e levam-nos a acreditar e a construir o futuro que visualizamos em nossos sonhos. Então sonhe, incentive esse sonho, incentive o sonho de sua família, de seus filhos. Porque construindo o futuro que visualizamos em nossos sonhos, estabelecemos metas e criamos planos que nos permitem atingi-los. É bom isso. Os ideais dão sentido à nossa existência, inspirando atitudes heróicas marcadas pela obstinação e pelo sacrifício. E o mundo necessita de gente como a gente, idealistas. Que lutemos por ideais de liberdade, que lutemos por ideais de justiça, de igualdade, de fraternidade. Incentive isso em família. É sério. E seja assim também. As boas ideias, quando seguidas das boas ações, possuem um poder maravilhoso de renovar o mundo, antecipando a construção de uma nova sociedade. Não são apenas os grandes ideais que nos tocam a sensibilidade. Há pais conscientes e dedicados que renunciam a si próprios pelo bem-estar dos filhos. Há profissionais que são exemplos de superação. São líderes positivos que mobilizam pessoas em torno de uma causa. Há criaturas que, no anonimato do silêncio dos anos, perseveram e alcançam suas metas sem pisar em quem quer que seja. A criatura humana necessita de ideais tanto quanto precisa de oxigênio e necessita também de estímulos, de incentivo. Quem nada aspira de material ou espiritual fica parado, fica estagnado, não evolui, apenas vendo tudo à sua volta se aperfeiçoar a cada dia. Então, incentive os seus, se auto-incentive, lute por aquilo que você acredita. Compartilhe seus ideais com outras pessoas e não permita nunca que o medo e a dúvida atrapalhem sua trajetória. Aliás, medo é o pior inimigo que existe. Então, hoje aproveite o seu dia e promova esse incentivo entre a família, entre você mesmo, dentro de si mesmo, com quem você encontrar. Deus acredita em você. Ele oferece no dia de hoje os melhores recursos e caminhos para que tudo que você sonha, que você tenha como objetivo, seja atingido. Então é só confiar e seguir adiante. Chegando na voz de Mária Morim, Momento com Jesus, capítulos 86 e 87, do Livro da Esperança, por Chico Xavier, Emmanuel. No programa Música e Mensagem, Momento com Jesus, na voz de Mário Amorim. Segundo Mateus, no capítulo 9, versículo 37, disse Jesus: a seara é realmente grande
mas poucos os ceifeiros. A propósito, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 26, a justiça de Deus é como o sol, e existe para todos, para o pobre como para o rico. Se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Prevalece-te dos títulos honrosos que o mundo te reservou, agindo conforme as sugestões que o pensamento espírita te oferece, demonstrando que a ilustração acadêmica ou o mandato de autoridade são instrumentos para benefício de todos e não recurso ao levantamento de qualquer aristocracia da opressão pela inteligência. Despende as possibilidades materiais centralizadas em tuas mãos, criando trabalho respeitável e estendendo a beneficência confortadora e reconstrutiva na pauta da abnegação com que o pensamento espírita te norteia as atividades, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral e não para escravizar o espírito à loucura da ambição desregrada. Usa a independência digna que o pensamento espírita te dá, por intermédio do dever retamente cumprido, patenteando à frente dos outros que é possível pensar livremente, com o jugo dos preconceitos, embora respeitando a condição dos semelhantes que ainda precisam desses mesmos preconceitos para viver. Mobiliza a influência de que dispões na sociedade ou na família, para edificar o conhecimento e garantir a consolação, segundo a tolerância que o pensamento espírita te inspira, denotando que, diante da providência divina, todos somos irmãos, com esperanças e dores, lutas e aspirações, imperfeições e faltas, e igualmente irmãs umas às outras, e que, por isso mesmo, a confissão de fé representa instituto de aperfeiçoamento espiritual, com serviço permanente ao próximo, sem que tenhamos qualquer direito a privilégios que recordem essa ou aquela expressão de profissionalismo religioso. Fala e escreve, age e trabalha quanto possível pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. A cada minuto surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma. Contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso estejas vibrando dentro dele. Diante da sombra, não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem impedir luz em candeia morta. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. A propósito, dispõe o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10 do capítulo 26. Procure, pois aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Mediunidade, na bênção do auxílio, é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial. Toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto das torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública a benefício de todos, no recinto doméstico em uso particular, nos sinais de trânsito prevenindo desastres, nos educandários garantindo a instrução, nas enfermarias em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão.
Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum deles desprezível. A vela luxuriante que salva um barco posto a matroca é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil, que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo, é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório. Vale o proveito? Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa mesmo o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Prece dos oceanos. Corcioli. Procurando músicas motivacionais, músicas que fazem com que você siga em frente, músicas de incentivo, encontramos em todos os países. Firework, encontramos com Katy Perry, Fogos de Artifício. E é uma música interessante que ela pergunta assim: você já se sentiu como se voasse ao vento, querendo começar de novo, tão fino quanto o papel como um castelo de cartas e prestes a desabar? Então, Firework diz que você é como fogos de artifício. Deixe suas cores explodirem, faça com que gritem "oh" e fiquem admirados, que você, no caso nós, precisamos nos sentir como se fôssemos fogos de artifício, sempre brilhando, sempre estourando, sempre demonstrando a capacidade que temos, deixando nossas cores explodirem, fazer com que as pessoas nos admirem e mostrarmos que somos brilhantes, tanto quanto a lua, enfim. Na parte nacional encontramos uma banda nova, Suricato, e é ela que vai fechar a nossa programação de hoje. É isso. Acredite, incentive. Para que tudo aconteça, é essa banda nova, Suricato. Eu vim aqui só para lhe dizer que um novo dia está lá fora e tá querendo te ver. Amanhecer, já pode abrir a porta e ver a luz batendo em você. Abra as janelas pra ver o sol brilhar. Deixar a lágrima secar e viver a vida sem medo de perder. Temos tempo de olhar para trás. Sabemos que os dias nunca se repetem iguais. Abra as janelas pra ver o sol brilhar.
É isso. Deixe o sol brilhar, deixe que tudo aconteça. Incentivo sempre. Super beijo. Chegando agora com bastante incentivo o nosso querido Cláudio Ferreira, com Manhã na Rio. Logo depois incentivando também tudo de bom, Adriana Souza com Mulher Brasileira. Beijo, até segunda. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem.